Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula falarei para vocês um pouquinho sobre a identificação de riscos. Como é que você identifica os riscos? Nós vamos olhar para algumas cenas e vamos falar sobre esses riscos. Como que a gente identifica? Bem, essa identificação ela é bem reflexiva. Bem, a gente precisa olhar para a imagem e pensar, muitas vezes a gente precisa pensar na pior das hipóteses. É isso que normalmente a gente que é da área de segurança, as pessoas que fazem os levantamentos dos riscos, eles pensam nas piores hipóteses. É até curioso que as pessoas às vezes falam: nossa, mas você está pensando em algo que dificilmente aconteceria. Aí a gente questiona: mas será que isso não pode acontecer? Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. E aí a gente fala: não, então se pode acontecer, se você tem a sensação que pode acontecer, a gente precisa levantar esses riscos e a gente quantifica. E aí nós vamos decidir, depois que a gente quantifica, a gente identifica, nós podemos quantificar e aí a gente discute se nós vamos aceitar, se nós vamos mitigar, se nós não vamos aceitar ou se vamos transferir. Mas nós não podemos negligenciar a identificação de riscos. Então vamos a elas. Então nessa primeira imagem aqui, nós percebemos, nós temos uma avenida, nós temos uma rua, aí, e o pessoal da concessionária de energia está fazendo a manutenção no sistema de distribuição. Então o sistema energético ele é composto por geração, pelo sistema GTD, né? Geração, transmissão e distribuição. Nesse caso aqui nós estamos analisando a distribuição. Então tem o profissional da concessionária fazendo a manutenção no cabeamento e a gente percebe que ele isolou uma parte da área com uns cones, mas ainda assim essa avenida é movimentada, então um carro pode perder o controle, uma pessoa pode estar conduzindo, né, como no exercício anterior, com sono, ou ela pode estar utilizando o celular, se distrair e aí acabar invadindo essa faixa dos cones. Então aí você só tem uma identificação. Você não consegue evitar se uma pessoa, né, ou se algum veículo ele entra nessa área. Outra questão nós podemos analisar é que existe todo um isolamento dos cabos de transmissão, porque apesar do funcionário da concessionária ele estar munido de EPIs adequados, que são os equipamentos de proteção individual, ainda assim, por algum fator, a roupa pode não estar adequadamente isolada. Então essa roupa também ela tem um grau de proteção, ela vai isolá-lo de alguma tensão ou de algum nível de tensão, de alguma intensidade de tensão ou de intensidade de corrente elétrica. Entretanto, ela pode não ser tão adequada, porque você tem uma alta tensão, uma tensão muito alta nesse cabeamento. E por isso você tem essas proteções. Você pode ver aí laranja em destaque. Além disso, você pode perceber que o colaborador ele está numa altura relativamente bem elevada. Você tem aí em torno de 8, 10 metros de altura. Então ele pode sofrer uma queda por vários fatores. O equipamento que faz a elevação desse colaborador pode sofrer uma pane, ele pode cair. Então você tem uma série de riscos. Você precisa levantar todos esses riscos de modo a decidir. E aí, o que eu faço? Não vou exercer o serviço, mas como é que você não pode exercer o serviço? Você foi contratado para isso, você foi treinado, as pessoas precisam de energia na casa delas e a concessionária assumiu o compromisso de realizar o processo, realizar o procedimento. Então a concessionária vai assumir o risco, o colaborador vai assumir o risco, então a gente precisa mitigar. De alguma maneira a gente precisa mitigar, porque não há possibilidade de não realizar o serviço, afinal as pessoas querem consumir energia. Elas precisam mexer nos seus celulares, nos seus aparelhos, e elas vão reclamar com a concessionária se a concessionária não entregar energia. Ao assinar um contrato, você assina um contrato, e quando você assume esse contrato, você assume riscos. Então a gente precisa identificar quais esses riscos envolvidos no processo de assinatura de um contrato. Eu estou assinando esse contrato ciente dessas cláusulas. Eu dei tempo hábil para o meu advogado ler, para que ele analisasse todo o processo, todo o contrato,
ou eu nem consultei um advogado, eu simplesmente assinei este contrato. Então eu estou assumindo riscos aí. Quando você contrata um serviço seja um corretor de imóveis, você tem lá a tão sonhado desejo da casa própria e você contrata um serviço. Quais os riscos envolvidos nesse processo? Existem vários riscos. Você pode ou não receber o imóvel. E você precisa identificar quais os riscos. E aí você vai verificar se vai assumir ou não. Numa montadora, você tem a movimentação de cargas. Aqui especificamente você tem a movimentação de eixos. E especificamente aqui são eixos de trem. São os eixos que vão lá nos vagões dos trens. Você tem os carros do trem, né, os trens do metrô. E aqui você tem skids, que são dispositivos no qual você acondiciona cargas. Quais os riscos inerentes aqui? Você tem que movimentar esses skids com empilhadeira. A empilhadeira você pode não movimentar adequadamente e fazer com que esses skids tombem. Se alguma pessoa estiver próxima, ela pode se machucar, pode se ferir ou até vir a óbito. Então são riscos inerentes do processo. A gente precisa identificar todos esses riscos. Quando você está realizando um procedimento, então procedimento técnico, seja no caso aqui uma intervenção mecânica, uma intervenção eletrônica, você precisa dos equipamentos de proteção individual adequado. Nesse caso, esse óculos de proteção que essa funcionária está usando não é o óculos adequado, por exemplo, para operações se ela estivesse exercendo um torneamento numa máquina onde vai haver desprendimento de cavaco. Esse cavaco é pérfuro cortante e também ele é um cavaco aquecido, então esse óculos ele não tem a proteção adequada. Esse óculos ele é normalmente destinado para quem vai fazer pequenos serviços eletrônicos ou onde você pode ter alguns respingos de água, mas se você tiver numa mecânica, se você tiver desprendimento de partículas que são mais agressivas ou que podem perfurar este equipamento de proteção individual, esse óculos não é o mais adequado. Então aí a gente identifica que há a probabilidade de um acidente grave caso seja esta operação realizada. Aqui é a análise de circuitos, então está fazendo a medição, você pode fazer a medição de corrente, medição de tensão, de continuidade, entre outras grandezas elétricas. E aí nós percebemos que a colaboradora não está utilizando um óculos de proteção individual. Também não está utilizando nenhum tipo de luva, por exemplo, para isolantes. E ela vai ter contato com peças, vai ter contato com equipamentos, vai ter contato com circuitos, onde energia elétrica está envolvida. Então ela logo tem o risco de um choque elétrico. Precisamos identificar esses riscos e aí propor uma mitigação desses riscos através do uso de equipamentos individuais. Aqui nós temos numa cooperativa a movimentação de uma empilhadeira, tá? Empilhadeira a gás, e aí você tem, em alguns outros momentos você tem empilhadeiras elétricas, você tem também, muitas vezes você tem paleteiras. Nesse caso aqui você tem empilhadeira, você tem um carrinho para transporte, tá? 2 carrinhos para transporte, você tem os sistemas de acondicionamento. Será que essa empilhadeira é a mais adequada para utilizar nesse ambiente? Será que essa empilhadeira ela está com a sinalização adequada, com a manutenção em dia, com os pneus mais adequados? Lembrando, se você está numa área que ela é totalmente coberta, totalmente fechada, você não vai poder utilizar uma empilhadeira a gás. Por quê? E aqueles gases advindo do processo de combustão, ele vai ficar condicionado naquele local? E as pessoas que estão à volta vão respirar aqueles gases que são produzidos através do processo de combustão? Então a gente tem que analisar várias coisas. Aí nós percebemos que também a gente tem um equipamento de proteção individual, um capacete verde. Esse capacete verde é destinado para que tipo de operação, para que tipo de operador? É o capacete do engenheiro? Não, não é. É o capacete do eletricista, é o capacete de quem vai movimentar a carga, é o capacete do estagiário, do visitante. Então nós precisamos, as cores dos capacetes também identificam aquelas pessoas que estão no ambiente. E aí
o porquê de você ter toda uma correta análise, uma correta identificação dos riscos, e aí você vai propor soluções para aceitar, mitigar, não aceitar ou transferir esses riscos. Está fazendo uma prova, e aí você tem os riscos lá, você vai assumir os riscos, né? Quando você está exercendo uma prova, o professor diz, olha, prova somente a caneta, e você faz a prova lápis. Ora, quando você faz a prova lápis, você assume esses riscos. Então, a gente pode identificar isso daí. Então, o professor também, ele sendo proativo, ele vai identificar a probabilidade disso ocorrer também, e ele vai deixar algumas canetas disponíveis, porque o aluno pode esquecer, pode acontecer uma série de problemas. Como esse é um problema menor, o esquecimento de um item, o professor pode emprestar uma caneta para o aluno, e o aluno pode realizar a prova de modo mais seguro e sem ter comprometido os seus resultados. Aqui a gente tem um acondicionamento de materiais. Então, no caso aqui nós temos o acondicionamento de garrafas de vidro. E se você observar direito no chão, você vai perceber que tem garrafas, você tem pedaços de vidro, pedaços de metais no chão. O acondicionamento me permite questionar a qualidade do mesmo, a qualidade do acondicionamento, a qualidade da manipulação desses itens. Então aqui nós podemos verificar diversos riscos. E quando a gente compara esses riscos com os demais que nós falamos, nós precisamos fazer um comparativo. E aí por isso daquela classificação. Qual de todas essas imagens, e qual dessas imagens você consegue identificar o maior risco? E é a partir disso que a gente estabelece prioridades. Aonde eu vou tratar? Como eu vou tratar? Quando eu vou tratar? Por que eu vou tratar? Quem vai ser responsável por essas tratativas? Quais as pessoas eu vou envolver? Então, por isso, quando a gente faz uma análise de um ambiente, quando a gente faz análise de um histórico, quando a gente vai fazer uma perícia, nós precisamos analisar com muito cuidado tudo o que está envolvido, até os mínimos detalhes. Principalmente quando vidas humanas estão em jogo. Então a gente precisa analisar com muito cuidado, com muito zelo, de modo a tomar a melhor estratégia. E aí sempre, olhando pelaquela questão de minimizar os riscos, porque nós já conversamos durante todo o curso, eliminar o risco não é possível, não é plausível trazer essa discussão novamente à tona. Não é plausível. Você só elimina o risco quando você elimina a tarefa. Você só vai eliminar a probabilidade de um risco de fraude num contrato quando você não assina o contrato. Aí você eliminou a tarefa. Agora, quando você assina o contrato, o que você pode fazer? Mitigar drasticamente o risco. Então você analisa, você consulta 1, 2, 10, 500 advogados, seja o que for. E aí você minimiza os riscos. Ok? Então, essa análise de imagem foi um exercício que eu quis trazer aqui para vocês, para que vocês também criem esse senso crítico. É importante que vocês analisem aí na empresa de vocês, na casa, no ambiente, em volta de vocês, riscos. E aí tragam para a sua vida, tragam para a tua realidade essa capacidade crítica de olhar para algo e identificar riscos. Pois quando você consegue identificar esses riscos com maior propriedade, você protege a si próprio e protege as pessoas que estão à sua volta. Ok? Então agradeço por participarem desta aula. Espero que ela tenha agregado valor à vida, à realidade de vocês. E nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado.